que um ex-empacotador do Carrefour tem a ensinar sobre vendas? Eu garanto que tudo. Eu tô falando do Diego Rodrigues e ele não começou no topo. Ele começou aos 14 anos num caixa de supermercado. Ficou lá até os 18 anos e ele estava dentro de uma das maiores operações de varejo do mundo. Teve um colapso, perdeu a direção, recomeçou do zero nos Estados Unidos. Depois voltou ao Brasil, mas quando voltou, aí a coisa mudou. Ele iniciou como vendedor no grupo WhatsApp. Depois de um tempo, foi convidado pelo próprio Flávio Augusto para liderar uma das operações comerciais do grupo. Foi aí que ele virou diretor, virou sócio em outros projetos, virou arquiteto dos times que vendem, que escalam, que batem meta, que batem o recorde. Então, nesse episódio, vamos falar sobre vendas com o nosso convidado especial. Vamos falar sobre liderança, construção de equipes e os erros que impedem empresas de crescerem com previsibilidade. Porque no final, resultado não vem de sorte, vem do poder do básico bem feito. Seja bem-vindo aí a mais um Pod BBF. Fala pessoal, nós estamos aqui no podcast O Poder do Básico Bem Feito e eu tô recebendo aqui o grande Diego, sócio ali do Flávio Augusto. Conversei um pouco com ele, que tem uma história incrível. Diego, é uma honra receber você, inclusive estava palestrando ali no evento nosso para advogado. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Diego, fala um pouco aqui, antes de eu começar a te encher de perguntas, fala um pouco aqui sobre o que você faz, porque eu sei que você ali forma vendedores, forma time comercial, eu sei que tu é muito bom nisso aí, inclusive eu sou apaixonado por essa área, mas conta aqui para quem tá nos assistindo, o que você faz hoje. Cara, hoje eu sou diretor comercial na WhatsApp, dentro dos produtos digitais, então ali eu tenho um canal de vendas onde a gente tem mais ou menos 2.500 vendedores ativos. Galera toda comissionada, 100% home office, 100% comissionado. Não dou lead pros caras. E a gente representa mais de 98% do faturamento dos produtos digitais. Então é um canal de venda ativa raiz, onde a gente consegue realmente ter um faturamento muito relevante para a empresa dentro dos produtos digitais. Quase 100%. Sim. Sem fazer investimento de marketing. Também tem um programa educacional na área empresarial, que é o Tech Sales Club, onde a gente ajuda empresários dentro dessa construção de uma máquina comercial, desde o processo de vendas, como a estruturação de uma área comercial que realmente forme pessoas. Dentro da WhatsApp aí, nos últimos 4 anos, eu formei mais de 30 diretores comerciais do zero. Caramba. O cara que não sabia nem vender, entrou, aprendeu a vender, aprendeu a liderar, aprendeu a formar pessoas, e hoje é um diretor comercial, um dos líderes lá do canal. Então já quero te perguntar uma coisa aqui, venda é talento, é dom? Muito pelo contrário, cara. Até 5 anos e meio atrás eu nunca tinha trabalhado com vendas. Olha aí. O Flávio Augusto fala muito disso, né? Vendas é uma ciência exata e qualquer pessoa pode aprender. Então eu sou uma prova disso. Porque até entrando um pouco do contexto do básico bem feito, se você fizer o básico bem feito na venda, cara, você converte. Então vendas é como... Alguém nasce advogado? Não, ninguém não nasce, tem que estudar, né? 5 anos, né? 5 anos. 5 anos depois ainda... O mercado de trabalho a vida toda. Exatamente. Ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado, ninguém nasce vendedor. Isso é uma falácia. O cara pode ter uma predisposição ali de ser um pouco mais desinibido, mas não é isso que determina. É técnica, cara. Vendas é técnica. Então já nesse contexto aqui, já que tu começou a falar que venda não tem nada a ver com talento, né? Tem que ter ali técnica, disciplina... Qual é o básico bem feito da venda para qualquer tipo de empresa dar certo? Qual é o BBF? Qual é o basicão ali que tem que ser feito? Pensando, primeiro eu vou falar 2 perfis. Primeiro, o vendedor. Qual que é o básico bem feito do vendedor? Prospecção, técnica, que realmente ajude o cara a converter sem trabalhar numa venda de convencimento, conduzindo a pessoa para uma decisão, porque, cara, vender é liderar alguém dentro de um processo para que ele tome uma decisão de algo que vai ser benéfico para ele. Né? Um médico, ele traz benefício para um paciente. Tempo de vida, saúde, né? Energia. Um contador, ele traz benefício para o cliente. Então, assim, você ajuda o seu cliente a tomar uma decisão. Esse é o básico bem feito do vendedor. Prospecção, vendas, processo de vendas, técnica de vendas que ajude o seu cliente a tomar uma decisão. Para a empresa, qual que é o básico bem feito? Um processo de venda padronizado e replicável, uma estrutura comercial que forme pessoas e liderança da estrutura comercial. Uma estrutura comercial não funciona sem um líder.
Certo. E aí, para quem tá começando agora, nosso público, Diego, tem gente que tá começando agora. Tem advogados, empresários aí que faturam milhões, tem vários escritórios como eu, mas tem outros que estão começando. Ele ainda vende, ele ainda faz tudo na empresa. Por onde ele começa para começar a construir esse processo de vendas que você tanto ensina? Legal. Primeiro ponto é justamente padronizar o processo de vendas. E ele dominando vendas para que ele não se torne refém. Porque imagina que você, para um dos seus escritórios, você contrate um vendedor bom, um gestor comercial. Esse cara, em algum momento, recebe alguma outra oferta, ele sai. E aí você vai ter que recomeçar sempre do zero. Já pensou você ficar refém desse cara? O ponto é, se você domina o processo e o cara sai, você assume a frente do comercial e você faz a parada acontecer, você faz a máquina girar. Então o ponto é, primeiro passo, dominar o processo de vendas e deixar ele de uma forma que você consiga ensinar outras pessoas. Quanto mais processual, mais fácil tem de você padronizar e ensinar alguém. Então, exatamente. Olha só, a gente tá aqui esperando uma fórmula mágica. Tem muito profissional, Diego, pro empresário que procura uma fórmula mágica. Não tem, cara. E muita gente perde dinheiro acreditando em promessas na internet de fórmula mágica. Quando, na verdade, é o básico bem feito, literalmente, cara. É o básico bem feito. Então, ele dominar primeiro, né, como dono, dominar a questão de venda e sair daquele amadorismo de talento, dominar e depois ele criar um processo, registrar todo o passo a passo ali de como fazer essa venda. E aí ele treina uma pessoa dentro desse processo. E a melhor forma de você treinar são 4 etapas. Imagina, ó, eu sou o advogado que tem o meu escritório e, cara, tá me tomando bastante tempo. Peraí, olha, tu tá aqui, pega uma caneta e um papel, porque esse homem aqui é sócio do Flávio Augusto, tem história, tá ensinando o que ele pratica na prática e agora vai aí, anota, vai lá, conta aí pra gente esses 4 passos. Tô com o meu escritório aqui, né, preciso expandir, porque assim, eu vendo, eu entrego, eu sou advogado, eu trago o cliente. Sim. Detalhe, tá? Eu não espero o cliente vir, eu vou atrás do cliente. Sim. Aí no processo, que eu ensinei a galera aqui do seu clube, então quem quiser aqui tá dentro desse ecossistema vai aprender muita coisa. Quem tá aqui pegou o ouro, pegou o ouro. Da multiplicação de oportunidades sem necessariamente gastar dinheiro com marketing, né? Que são as indicações ativas. Sim. Então, eu tenho esse processo. Eu tô sendo gargalo pro meu próprio crescimento, eu vou começar uma estrutura comercial. Se eu tenho o meu processo de venda muito bem padronizado, desenhado, eu ensino uma pessoa. E aí são 4 etapas. Primeiro, eu faço e ele assiste. Essa é a primeira fase. Ele tá assistindo eu vender ali dentro do processo. Segunda etapa, eu faço uma parte e ele faz outra parte. E aí ele tá sentindo segurança, eu estou junto com ele para trazer segurança para ele. Terceira etapa, ele faz e eu assisto. Eu tô ali para entrar em momentos estratégicos, né? Alguma dúvida pontual do cliente, mas principalmente para trazer segurança pro vendedor. No quarto ponto, ele tá fazendo sozinho. Aí, eu não tenho mais um vendedor, eu tenho eu e um vendedor, tem 2 ali trabalhando. E assim, a partir de uma rampagem desse cara, a partir do momento que a estrutura tá crescendo, aí sim eu vou trazendo outro vendedor e vou trabalhando dentro dessa estrutura. Então, olha só, até eu anotei aqui, tá, gente? A gente tá aprendendo o tempo todo. A gente tem hoje, Diego, falta de 20 mil clientes na advocacia e no acelerador na advocacia que atende advogados de todo o Brasil. Então, a gente tá sempre aprendendo. A gente falou o primeiro passo, ó, faz e ele assiste. Depois, tu faz uma parte, ele faz outra parte, depois ele faz e você assiste, e por último, ele faz sozinho. Olha aqui, eu pensei que ia me entregar aqui uma bola de cristal, eu ia levar. Esse é o básico que funciona em 4 etapas, você treinando, e obviamente aí vai entrar no contexto de cada modelo de negócio, produto e tudo mais, perfil do cliente, para você entender quanto tempo é cada fase. Mas de fato, se você trabalhar nessas 4 fases, você começa a formar uma pessoa. Você formou 1, 2 pessoas, tem uma estrutura comercial com um plano de carreira, um plano de comissionamento condizente, mostrando visão de futuro para esse cara, aí você constrói uma máquina de formação. Treinamento constante e liderança. Diego, olha só, tem gente aqui que já te conhece, tem gente que não conhece ainda a tua história. Eu tava ali almoçando contigo e vendo que tu construiu. O que tu acha que foi o básico bem feito da tua vida que formou esse cara com essa visão, com essa energia? Qual foi o teu básico bem feito? Cara, vamos lá. Eu venho de um contexto, né, como eu expliquei pra vocês, e resumindo pra não ficar contando muita história aqui, eu sei que parece clichê falar isso, mas eu venho de uma família pobre, né? Tinha dia que a gente não tinha dinheiro pra comprar pão. Dentro de todo esse processo, eu trabalhei 18 anos no Grupo Carrefour, desde os 14 anos de idade. Quando eu estava aos 37 anos, sem nunca ter tido uma oportunidade de trabalhar na área comercial, passando por diversas empresas, diversos setores, eu vi na área comercial uma oportunidade de aprender a vender e eu tive ali uma visão de que aquilo poderia
mudar a minha vida. Sim. Quem tava ensinando era um cara que era bilionário, o Flávio Augusto, com vendas. Não foi com nada. O pessoal, vendendo curso de inglês. Sim, vendendo curso de inglês, mas vendendo e formando pessoas na área comercial. Sim. O que eu entendi? Cara, eu só preciso replicar o que esse cara vai me ensinar. E foi o que aconteceu. E não foi nada de especial. Não foi, cara, até os 37 anos de idade, eu tô com 42 hoje, eu não tinha trabalhado com vendas. A partir do momento que eu aprendo uma técnica de vendas e eu começo a replicar, eu não quis inventar a roda, eu não quis dar o meu jeitinho, porque todo mundo acha que o cara se acha o gênio, é o gênio, né? É o gênio. Não, se eu fizer isso vai ser melhor. Imagina, pô, o cara bilionário, construiu a fortuna dele trabalhando com vendas. Por que eu vou querer Tu não tem que pensar criar em outra tem coisa? Que replicar o que ele tá fazendo. Replicar o que funciona. Esse é o básico bem feito. É não querer inventar nada. É replicar o que funciona. Tem vários processos de venda, vários modelos. Pincel, tem o Receita Previsível, tem os 7 passos, né? Que é da Wise Educação. Cara, pega um modelo que você se adapta e se adapta ao processo do seu cliente e aplica. É o básico bem feito. Prospecção, vendas. Prospecção, vendas. Sim. Desculpa. Prospecção, vendas, indicações. Prospecção, vendas, indicações. Boa. E aí, tu veio nesse processo, começou a vender e tu cresceu. Chegou ao primeiro lugar de executivo. Me conta aí um pouco disso aí. Eu comecei ali na pandemia, só para trazer contexto pra galera. A WhatsApp tava num processo da pandemia, né? A gente tinha mais de 400 escolas físicas no Brasil. Tava para falir a WhatsApp, porque... Como a maioria das escolas, imagina, uma escola sem aluno vai falir, vai fechar. Não sabia quanto tempo ia durar aquilo, né? Quando eu falo tava pra falir, obviamente não naquele momento, mas se aquilo perdurasse por muito tempo, cara, a empresa ia passar por muita dificuldade. O que o Flávio fez? Tem um monte de gente em casa precisando de uma renda extra. Tem um outro grupo de pessoas que precisa ocupar o tempo porque não pode sair de casa. Sim. Vou fazer um processo seletivo, vou treinar essa galera e vamos ver o que vai acontecer. Nesse processo foi que eu entrei, em junho de 2020, em plena pandemia. Eu aprendi a vender e comecei a aplicar técnica. Rapidamente me tornei o vendedor número 1 da plataforma, aprendendo com o Flávio ali dentro do processo de formação de pessoas. Formei o meu time e me tornei o time faz 6 anos, vai fazer 6 anos agora em junho, que meu time é o time número 1 de vendas da WhatsApp. Caramba. Então, esse processo não teve nada de diferente. Eu era um cara que nunca tinha liderado pessoas, não tinha trabalhado com vendas, Sim. Não conhecia nada em relação à área comercial, eu só apliquei o que me foi ensinado, repliquei para outras pessoas e a estrutura foi crescendo. Então eu tive um salto quântico na minha vida, porque até os 37 anos de idade, na pandemia eu não sabia mais o que ia fazer, né? Não tinha conseguido nada na minha vida. E eu passo dentro de um processo comercial, dentro de uma empresa, a ter muito resultado num processo simples. Sim. Simples, não tem nada demais. É efetivamente seguir uma técnica, ajudar a pessoa a tomar uma decisão, ajudar ela a resolver um problema que ela tem, de acordo com o meu produto, o meu serviço, e formar outras pessoas nesse mesmo processo. É muito legal ouvir isso, cara. Eu tô todo arrepiado aqui, porque tu vê modelos de negócios diferentes, com a mesma base, com a mesma estrutura, e é repetição, ajuste, repetição, ajuste. Tem muita gente que tá nos assistindo aí, advogados, empresários que acham que não conseguem vender porque não são vendedores natos. Qualquer pessoa consegue vender, cara. Qualquer pessoa. A partir do momento... Eu não consigo advogar hoje, mas se eu estudar 5 anos, aprender sobre leis, eu vou advogar. Concorda? E olha, se tu nem precisa estudar, se tu ir pro escritório e começar a trabalhar a prática, tu já consegue advogar, pô. Exatamente. Imagina, dentro de um nicho, dentro de um contexto, você vai aprendendo sobre aquilo. Agora, vendas é a mesma coisa. As pessoas confundem. Elas acham que venda é o cara que fala bem, o cara que é extrovertido. Não é. Vendas é técnica. Tanto é que eu tenho pessoas no meu time que a gente tem um plano de carreira lá. Um cara de 16 anos, que é a idade mínima para trabalhar com a gente. Ele bateu todas as metas e chegou a gerente comercial. E uma senhora, dona de casa de 63 anos, que chegou a gerente comercial. Olha só. Por quê? Porque é um processo... completamente diferente. Perfis completamente diferentes, processos que fazem com que a pessoa replique. E dentro do meu canal de vendas, eu tenho engenheiros, eu tenho advogados, eu tenho arquitetos que encontram na área de vendas um crescimento, uma parte assim. Qual que é o ponto? Eu sei que a gente está falando aqui majoritariamente com advogado, certo? Sim, mas tem muita gente no nosso ecossistema, no acelerador, na advocacia. Tem muita gente que veio para, mesmo sendo de outra área, mas majoritariamente são advogados. O ponto que qualquer empresário tem que entender, porque assim, eu sou da área de tecnologia, eu me formei em TI. E o cara de TI, ele é apaixonado pelo produto, pela entrega. Eu sei que o advogado tem aquela paixão, né? Aquela coisa, sabe? Aquela emoção do juiz dar o parecer favorável ali e tudo mais. Eu sei que tem isso.
Só que o ponto é, eu posso fazer isso numa escala maior. Então, quando eu faço isso numa escala maior como empresário, eu ajudo mais pessoas. E para eu fazer isso numa escala maior, comercial, é vendas. Não tem jeito. Então, parem de brigar com isso. Eu não estou advogando em causa própria. A área comercial é a área mais importante para uma empresa, seja ela qual for. Concordo. Porque se você tem 5 clientes e você fatura 10 milhões por mês, com a margem de, sei lá, 80%, pô, você tá muito bem. Só que tá concentrado em 5 clientes. Sim. Se um cliente desse sai, você já Quebrar. perde ali, né, 20% ali. Daqui a pouco saiu metade deles. Não. Então, o ponto é, para você crescer, você tem que vender, tem que trazer novos clientes. Olha, Então, a área comercial tem que ter uma atenção especial. Sim. Eu falo que o dono, ele tem que estar sempre agarrado nessa área, sempre. Exatamente. Porque entra dinheiro, arruma o problema e a gente vai organizando, reorganizando, né? Mas se para de entrar dinheiro, de fechar, aí é uma bomba na empresa, pô. Aí é Exatamente. Uma bomba. Então, a área comercial não dá para parar. Agora, falando dessa questão de escala, agora eu não tô falando mais com um advogado iniciante, eu tô falando ali com aquele que já tem mais tempo no mercado, já tem pessoas, e agora ele precisa escalar. Não dá para escalar preso ao dono. E acreditem que ainda existem escritórios que faturam ali 40 mil mês, 400, 500 mil ano, e ainda está muito voltado para o dono. Para que ele consiga escalar, o Diego, qual é a tua visão? Para que ele consiga ter volume na venda frequente, sem depender exclusivamente dele, qual é a tua visão? Como que se estrutura isso? Toda empresa que se preze, que queira crescer, tem que ser uma empresa educacional. O que eu quero dizer com isso? Um escritório de advocacia tem que formar pessoas lá dentro, seja na parte técnica, Sim. seja na parte jurídica, seja na parte comercial. A sua empresa, o seu escritório, para você escalar, tem que formar pessoas. Porque pessoas boas já estão empregadas. Elas já estão trabalhando. Você não vai encontrar um vendedor bom no mercado. Se ele tá desempregado, se ele tá parado, ele não deve ser tão bom assim, concorda? Concordo. E isso serve para todas as áreas. Então, se eu sou um advogado que eu tenho um escritório que eu quero escalar, eu já tô maduro e eu quero escalar, eu vou ter que formar outros advogados na minha metodologia, não vou? Sim. Formação. Eu vou ter que formar um time comercial que tenha previsibilidade e traga novos clientes. Formação. Por isso, cada área dessa tem que ter um processo forte de liderança. Não dá para você escalar sem ter processo de liderança e formação de pessoas. Isso é utopia. Cara, que legal ouvir isso, porque nós estamos sempre falando aqui que empresa que cresce precisa de pessoas. E não somente de pessoas, mas de pessoas estruturadas, com liderança, que funcionem sem depender exclusivamente do dono, para que o negócio consiga realmente crescer. A gente está recebendo nesses dias, por exemplo, advogados de vários estados para aprender ali a acelerar o negócio. Só dá para estar aqui se ele tiver gente lá trabalhando. Com certeza. E o negócio funcionando. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Precisa em qualquer modelo de negócio, cara. E aí, qual é a tua visão agora trazendo inteligência artificial para esse contexto de venda? Qual é a tua visão? Não preciso mais da figura vendedor, não preciso mais da figura SDR, closer, não, só IA. Tem muita gente que tá se perguntando aí. Ele vai instalar em um IA e vai resolver o problema dele e pronto. O que tu acha, Diego? Cara, eu até por ser um cara formado em tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia, cara. E eu quero deixar isso muito bem claro. A gente tá gravando, né, esse podcast agora. Daqui a pouco, quando ele for pro ar, pode ter surgido uma tecnologia nova. Porque a coisa tá avançando de uma forma assustadora aqui. Sim. Qual que é o ponto? A IA vai substituir um vendedor? De vendas transacionais, vai. Hoje a gente não precisa mais. Você quer comprar... essa semana eu comprei disco de freio não, pastilha de freio pro meu carro. Não precisa de um vendedor. Sim, eu entro lá no site e compro. Então, assim, vendas transacionais, a IA vai substituir. Vendas de relacionamento consultiva, não vai. Porque você não vai querer falar com uma IA para te aconselhar de um problema que você tem que pode te causar um prejuízo muito grande, né? Trazendo para a área de direito. Sim. Então, essas vendas de alto ticket, essas vendas que exigem um nível de consciência maior, um relacionamento, não vai substituir o vendedor. Então, a IA, ela vem como uma ferramenta para potencializar o vendedor. A IA faz follow-up automático, lembra o cara de reunião, né? Faz uma pré-qualificação ali. Sim. Tudo isso já existe IA que funciona muito bem. E, cara, como eu tô falando, semana que vem pode ter outras muito melhores ainda, né? Mas que vai substituir, não vai. Porque você não confiaria a um robô, a uma IA, a uma inteligência artificial que tá passível de erro também. Claro. Num contexto que pode
te deixar levar preso, Sim, por exemplo, sim, entendeu? claro. Que vai te prender, que vai fazer com que você tenha um prejuízo, que vai fazer com que você, né, perca a oportunidade de recuperar uma reparação ali de algum dano que foi te causado. Sim, Então, concordo a contigo. IA, ela é uma ferramenta. Agora, uma ferramenta sem metodologia não serve pra nada. Muita gente acha aí que a ferramenta vai salvar a empresa. Se não tiver um racional... Vou botar aqui uma IA, uma inteligência aqui para fazer certas coisas na minha empresa e pronto, vai resolver todo o problema. Agora, a IA, ela é uma ferramenta que ajuda dentro da produtividade. Sim, muito. Pô, principalmente na sua área, né? Você pegar ali um caso, você jogar na IA e ela já fazer um filtro para você, já te dar uma visão clara, já consultar alguma lei específica para você de uma forma muito mais rápida. A gente tem que aprender sobre IA, eu aconselho fortemente a aprender sobre IA, para que você otimize o seu processo e você tenha a capacidade de ajudar mais pessoas, ou seja, atender mais clientes. Claro, tem muita gente que tá acreditando, existe, Diego, uma máxima na advocacia, que eles dizem assim, e minha advocacia é uma advocacia artesanal. Então, eu ainda faço tudo de forma manual, eu ainda faço a venda manual, eu ainda faço lançamento manuais, tudo de forma muito manual, e ele usa como se a advocacia dele fosse diferenciada, porque é artesanal. O que tu acha disso aí, Diego? Cara, eu acho que, não sei quando foi inventado o guindaste, né? Mas, sei lá, talvez em 1800, 1700, não sei quando, as pessoas construíam casas sem um guindaste, sem um maquinário. Sim. Agora, não é porque eu fazia assim antes que hoje eu vou deixar de usar uma tecnologia que funcione, né? A tecnologia, né, toda essa modernidade, ela vem para otimizar o nosso processo. Beleza, a minha é artesanal, eu atendo, eu faço. Mas, cara, será que se você não utilizar ferramentas tecnológicas que potencializem o seu resultado, você não vai conseguir ajudar mais pessoas? Acelerar o processo. Esse é o ponto. Não é porque em 1950, sei lá quando, foi construído o prédio sem andaime, que eu vou continuar construindo sem andaime. Esse é o ponto. Sim. O mundo mudou. O mundo mudou. E muda sempre, tá sempre mudando, novidades, e o empresário, o advogado, que ele tem que empreender na advocacia, ele precisa estar atualizado, né? E eu quero, tô muito feliz de te receber aqui. Já me diz aqui, como que o pessoal te encontra na rede social aí? Na rede social, no Instagram, eu sou o Diego Rodrigues. Eu sei que é meio complicado, mas foi o cara do marketing lá. Porque ele falou que o meu era Diego.Rodrigues163 e falou que parecia e-mail. Agora botou eu sou. Eu sou o Diego Rodrigues. Você vai me achar lá e aí você vai pegar alguns insights de vendas lá também. E conta pra gente um caso que mais te marcou, assim, alguém que você ajudou com esse processo de vendas, que mais te marcou durante essa tua trajetória, que cresceu, gerou resultado. Esse caso é muito interessante porque ele comprova o fato de que qualquer pessoa pode aprender a vender. Eu gosto muito desse caso. Inclusive, se você for no meu Instagram, você vai ver no Reels lá, você desce um pouquinho ali, você vai ver que é o vídeo do Ian, o Ian Cabral. O Ian, um rapaz, ele morava na comunidade de Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Ele era mototáxi lá na comunidade, limpava a piscina e ganhava ali seus R$2.000 por mês. Esse cara entrou no meu canal de vendas para aprender a vender. E ele começou a trabalhar dentro do contexto do curso de inglês. A história dele é muito bacana, cara. Infelizmente, a mãe dele veio a falecer. E ele me ligou chorando. Ele falou, cara, eu quero mudar de vida, eu quero sair da favela, não quero mais minha história desse jeito. E aí, eu, dentro do processo de liderança, eu não falei, beleza, vem aqui que eu vou te ajudar. Eu, dentro daquela sensibilidade, dentro daquele momento, eu poderia tomar um passo errado. Eu falei assim, Ian, cara, chora seu luto, né? Sofre o que você tem pra sofrer. Depois você limpa suas lágrimas, você faz 10 vendas, que eu vou te trazer aqui pra você passar 2 semanas comigo aqui em Sorocaba. Caramba. E aí eu dei uma meta pra ele bater 10 vendas, porque eu não poderia trabalhar sozinho, dentro do processo, obviamente, treinamento que a gente tem ali no canal de vendas, tudo. Por que eu fiz isso, cara? Porque ele não podia vir fraco, ele tinha que vir forte. E ele veio, aí ele bateu as 10 vendas, ele falou assim, cara, eu não vou pra Sorocaba. Falei, como assim você não vem? Ele falou, quero outra meta, porque eu quero me mudar pra Sorocaba. Eu falei, então tá bom, então seja promovido a supervisor, só pra facilitar, outra nomenclatura ali, mas seja promovido a supervisor, bate a meta pra você virar supervisor, que eu vou te ajudar, você vai morar aqui em Sorocaba comigo, né, dentro da onde a gente mora. Enfim, o Ian foi lá e bateu a meta de supervisor. O Ian, que trabalhava na comunidade, né, trabalhava ali no Rio de Janeiro limpando piscina, fazia mototáxi lá na comunidade, ganhava seus R$2.000, se torna um dos melhores vendedores, passa pelo plano de carreira, se torna um diretor comercial, um franqueado, hoje mora no bairro Nobre em Sorocaba, cara. Caramba, o Ian, que legal. E eu trago coisas importantes aqui.
O Ian nunca tinha trabalhado com vendas. Dentro do contexto, isso não é pejorativo, mas dentro do contexto cultural do qual ele vivia, falava muita gíria, né? Um linguajar mais assim, que gerava desconfiança nos clientes. Então, um cara que falava dentro de um contexto cultural, né, de comunidade, um cara que não tinha experiência com vendas, um cara que era mototáxi e limpava uma piscina, passa a ser um diretor comercial, lidera pessoas e muda a vida dele. Nossa. Hoje o Ian ganha seus 20, 30 mil reais no mês, entendeu? Olha só. Vendendo o curso de inglês. Então, isso me marcou muito, né? Quem for no meu Instagram, vê lá o vídeo do Ian, curte lá, manda uma mensagem pro Ian lá que é bacana, ele vai gostar. Eu fiquei curioso de ver esse vídeo. E você vai ver que qualquer pessoa pode aprender a vender. Que legal, que legal. Que lição. Qualquer pessoa pode aprender a vender. Eu já fiquei interessado aqui em procurar. Você que tá aí, procura esse vídeo, deixa um recado ali. Então, venda é treinável. Venda é treinável e obrigatoriamente o dono que tá no negócio, ele precisa entender de venda. Ele tem que entender porque é isso que move a empresa. Cara, ele precisa entender principalmente pra ele não ficar refém. Porque é fácil você terceirizar a área comercial. Sabe? Você contrata uma empresa que vai fazer SDR e vai encher sua agenda aí de reuniões qualificadas. Cara, você tá ali, imagina que esse cara tá ali, enchendo sua agenda, e você tá ganhando dinheiro pra caramba. Esse cara fala, peraí, eu tô ajudando o Alderito aqui, tô enchendo a agenda dele, só tô cobrando 10%? Pô, eu que tô trazendo cliente pra ele? Fala, Alderito, é o seguinte, cara, eu quero 15%. Aí você fala assim, nossa, 15, velho, pô, vai ferir minha margem aqui e tal. E fala, cara, é 15 eu saio fora. Aí beleza, aí você vai. Aí daqui a pouco ele fala, pô, cara, eu vou contratar um advogado, não precisou do Alderito. Não, daqui a pouco ele tem um sócio ali que tem 30%, 40%, tem um sócio no negócio. Vendas é o pulmão, a área comercial é o pulmão da empresa. Não dá pra você terceirizar o pulmão, cara. Você tem que incrível. Por mais que você seja um advogado, você ama o que você faça, você vai fazer isso. Só que você vai fazer isso dentro de uma visão de trazer outras pessoas, de expansão, de você crescer o seu escritório, que você contrate outros advogados para ajudar mais pessoas, entendeu? Sim. Você não precisa deixar de fazer o que você faz, mas o seu foco tem que estar naquele crescimento. Você tem que estar com um olho ali no comercial. Sim. Então, nada mais é do que o básico bem feito. Poder do básico bem feito. Falando até sobre isso, pra gente indo pro final, por mim, eu ficaria horas aqui contigo, Diego, porque eu sei que quem quer ter o Diego de novo no nosso podcast, comenta aí. Comenta aí que eu volto. Comenta pra gente trazer ele aí de volta. Olha, nós escutamos muito dos advogados o seguinte, eu tenho muita lead desqualificada, e várias vezes quando a gente entra no negócio do nosso cliente, entende que não tem nada de desqualificado, é ele que não tem esse processo. Ele que não tá convertendo. Ele não tá... o que tu tem pra dizer sobre isso? Isso acontece também na prática, quando as pessoas te procuram, a desculpa de, só vem lead desqualificado. Fica botando culpa no coitado do marketing lá, né, cara? Aí marketing joga pro comercial joga pro marketing. Fica aquela briga eterna. Cara, o ponto é o seguinte... primeiro, né, vamos separar aqui. O marketing é uma função muito importante para a empresa. Sim. Vai trabalhar dentro do seu brand, de você se tornar conhecido, do seu posicionamento, de trazer leads realmente qualificados para o seu processo. Agora, não adianta nada o marketing fazer todo o trabalho dele e você tá convertendo ruim aqui. Sua conversão tá ruim. Sim. Você não tá sabendo conduzir o cliente para uma decisão. Entenda o seguinte, vendas não é convencimento. Vendas é conduzir uma pessoa para que ela tome uma decisão. E a pessoa só vai tomar uma decisão se ela tiver clareza. Então, quando eu entro no contexto de tentar convencer o cara ou de ser muito técnico, dentro da questão médica, advogado, contador, se eu sou um cara muito técnico, o meu cliente não sente segurança em tomar uma decisão. Quanto mais claro tá para ele, mais fácil ele decide. Quanto mais eu conduzo ele dentro do processo de educação dele, de entender o problema dele, de estar ali para resolver o problema dele, não pensar no meu boleto, no meu faturamento e nada. Cara, eu quero te ajudar, Alderito. Me fala aí o seu problema. Se você não tem um problema, eu não consigo te ajudar. Agora, se você tem o seu problema e você tá me abrindo o seu problema, eu vou te mostrar como que eu vou te ajudar. E aí, quando eu mostro isso de forma clara e objetiva, eu consigo converter mais. Até pessoas que estão, às vezes, meio curiosas. Quando a pessoa entra ali meio curioso dentro de um produto ou um serviço que você tem, e você consegue conectar com a pessoa, entender a dor, o sonho e a necessidade dela, você consegue trazer uma clareza para que ela tome uma decisão. Esses dias eu estava conversando com uma das minhas clientes ali no meu programa de mentoria, né, de educação empresarial, a doutora Natane, e a gente estava numa aula ali e ela falou assim, olha... foi o que eu tava ensinando a galera dentro desse processo de não convencimento, de conexão. E ela falou, ela levantou a mão ali, a gente tava no Zoom, né? Ela falou, eu fui um caso desse. Eu entrei com o Diego porque eu tava curioso pra entender, curiosa pra entender o processo dele. Entrei pra saber o que era ali. Só que ele entrou tão a fundo na minha necessidade
que chegou no momento que eu falei, cara, como que eu vou pagar isso? Eu não sei nem quanto custa, como que eu vou pagar? Porque ela viu que eu tinha a capacidade de resolver o problema dela. Então esse é o ponto. Quando eu entro numa reunião com um cliente, que o marketing me trouxe, que veio por indicação, e eu tô ali por ele, de verdade por ele, se interessando verdadeiramente pela pessoa, cara, eu entendo o problema da pessoa, eu entendo se eu posso ajudar ela, e a partir do momento que eu entendo que eu posso ajudar ela, eu mostro pra ela que eu posso ajudar, eu mostro pra ela quais os benefícios daquilo, quanto ela tá deixando de ganhar, ou quanto ela vai tá perdendo se ela continuar daquele jeito, e eu conduzo ela para que ela tome uma decisão. Agora, um outro ponto. Indicação, que eu sei que a maioria dos escritórios vive disso, indicação tem um processo de conversão muito maior do que o lead do marketing. O inbound do marketing é bom, só que a indicação é muito melhor. Porque já vem com uma aprovação, né? Indicado por alguém que já vem com objeções quebradas, né? Mas tu falou algo aqui que me marcou e eu gosto muito de pegar frases, tá? E tu disse que, ó, vendas não tem nada a ver com convencimento. É condução para tomada de decisão. Então tu tem que entrar ali para conduzir para até chegar a tomar a decisão que tem que comprar. Então, tu tá me dizendo que talvez dessa margem de conversão, talvez se fazerem ajustes ali, essa margem pode aumentar ainda mais se ele estiver fazendo de forma amadora, Com certeza. Primeiro ponto, para de vender por mensagem. Pelo amor de Deus. Mensagem não converte, mensagem não conecta. Tá? A IA já faz esse processo de qualificação. Quem vende por mensagem, e aí eu vou trazer um case de uma empresa... de vender por mensagem. Que é uma empresa que já faturava muito bem. Saiu no ranking da Exame como a 18ª empresa que mais cresceu no Brasil no segmento. Eu cheguei lá, a venda 100% por mensagem. Primeira coisa que eu fiz, o pessoal ir pro telefone. Sem investir nada mais em marketing, utilizando os leads que o marketing gerava nas mesmas campanhas, aumentou 50% o faturamento porque dobrou a conversão. Só pelo fato de sair da mensagem para ligação. Dobrou o nível de conversão, cara. Só o fato de ligar. E olha que louco. A gente tá falando do básico, bem feito. Chegou o WhatsApp, aí o pessoal tá correndo pra fazer somente o comum. Vou mandar uma mensagem, pronto. Vou mandar uma mensagem. Não comprou, esperando. Tá desqualificado. Não, e o ponto assim, né? Eu te mando uma mensagem. Você tá fazendo outra coisa. Sua filha te chamou, sei lá quem. Você me responde 15 minutos depois. Daqui a pouco eu tô atendendo outro cliente. Aí meia hora eu te respondo. Acabou, aí um processo que poderia ser 15, 20, uma hora ali no telefone, dura 4 dias. E aí você vai perdendo a conversão. E o cara esfria. Agora, quando eu puxo esse cara pra ligação, eu faço uma qualificação, pode ser até uma qualificação por mensagem ali, mas eu puxo esse cara pra ligação, eu conecto com ele. Eu tô me apresentando ali pra ele, não como um vendedor, como alguém que quer ajudar ele a resolver o problema. Que problema? Não sei, eu vou investigar. Esse é o ponto. Caramba. Investigar o problema do cliente. Ele tem um problema? Tem. Consigo ajudar? Consigo. Bacana, deixa eu mostrar pra ele. Exato. Olha só, você que não pegou o básico bem feito aí, aquele já deixou uma estratégia. Liga. Você que tá só trabalhando ali por mensagem, não tá... Liga. E quantas vezes, pra gente finalizar, quantas vezes você acha que a pessoa tem que tentar, mesmo sem resposta ali, quantas vezes seria dados ideal? De mercado, tá? Não é nem o que eu acho, é dados de mercado. Uma pessoa para fechar uma venda, são 2 dados que eu vou te trazer que é bem interessante. Primeiro, de 7 a 12 contatos para um cliente fechar uma venda ali. Para o cliente atender para fechar uma venda. Pode pesquisar que é dado de mercado. Segundo ponto, mais de 70% dos vendedores, esse eu não tenho tanta certeza, pesquisa aí, mas é um percentual grande, desistem na primeira tentativa. Caramba. O cara precisa de 7 a 12 contatos para ser convertido e o vendedor desiste na primeira ou na segunda tentativa. Então quer dizer que tem dinheiro na mesa de muita gente aí. Tem dinheiro na mesa. Ó, tem dinheiro na mesa dos follow-ups que você não fez ou da tentativa de contato dos leads que não te atenderam. E daqui é um detalhe, tá? Se você não vende produto pra criança, que eu acredito que não tem ninguém que venda pra criança, né? Geralmente a gente vende pros pais, né? Por mais, eu vendo um brinquedo, você tá vendendo pro pai da criança, pra mãe da criança. Se você não vende pra criança, seu público majoritariamente é o adulto que trabalha. O adulto que trabalha, ele pode atender o telefone mais final da tarde e início da noite. Então tem muita gente que tem uma estrutura gigantesca comercial que trabalha de manhã. E isso eu tô falando de B2C, tá? No B2B não, você vai, a galera vai te atender no horário comercial. Mas no B2C, no B2B horário comercial, no B2C, que é o cliente final, que você fala com o cliente, esse cara tá trabalhando. Você não adianta você ligar pra ele 10 horas da manhã, 2 horas da tarde. Nem dá pra atender, aí ele não vai te atender. Como desqualificado, não atendeu. Exatamente, não atendeu. Aí seu vendedor fala assim, não atendeu. Cara, bota essa galera pra trabalhar no período da tarde, começo da noite, que você vai ver que o número de atendimentos vai ser muito maior, o número de atividade vai ser muito maior. Mas esse é o primeiro ponto. Você sair por mensagem, trabalhar no horário adequado ao perfil do seu cliente e trabalhar dentro de um contexto comportamental que gere vendas. Quer ver um exemplo disso?
Manda. Vamos pensar bem básico, numa manicure. Uhum. A manicure, a Maria vai lá fazer a unha a cada 15 dias. Sim. A Maria é empresária, tem marido, tem filho, tem a vida corrida. A cada 15 dias ela faz a unha lá com a manicure, com a Joana. E aí a Maria tá na correria, ela fala, nossa, tem que marcar minha unha. E tá ali na correria, nossa, tem que marcar minha unha. Acaba Passou não uma marcando. semana, 2 semanas, acaba não marcando. E a Joana lá não ligou pra Maria, né? Não entrou em Aí contato. apareceu um evento pra Maria. Nossa, agora não dá. Joana, consegue me atender? Nossa, tô com a agenda cheia. O que a Maria vai fazer? Vai na outro. fulana lá, faz a unha, gosta. E fica com a Perdeu. fulana. Por quê? Isso Porque acontece simplesmente isso acontece com manicure, com dentista, com advogado. Dentista, a cada 6 meses faz a limpeza. O cara tá 7 meses lá, o cara não liga pro cliente. Ó, faz 6 meses aqui que você não fez limpeza, cara. Tem horário pra amanhã, você quer vir? Já procurar Esse ativamente. comportamento comercial ativo que faz o cara vender e ele prevalece a técnica, cara. Caramba, olha só que não tem fórmula mágica. Diego, deixa eu ver, caiu meu negócio aqui, Diego. Peraí, deixa eu botar aqui de volta. Mas eu acho que é meu retorno. Diego, foi muito bom te ouvir. Por mim, eu ficaria por horas aqui te ouvindo. Eu aposto que a audiência também. Eu quero muito te agradecer. Queria que tu deixasse uma mensagem final para aquela pessoa que ainda tá bloqueada ali com vendas, que tá achando que funciona como antigamente e tem dado certo até agora. Não vou mexer nisso aqui. Deixa um recado final para essa pessoa aí. Tá, vamos lá. O mercado tá mudando. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás. Eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse aqui. Mas, de fato, investimento em marketing tem se tornado mais caro. O CAC tem aumentado mais de 60% nos últimos 5 anos. O comportamento do cliente está mais resistente. Se você não domina vendas, você vai ficar para trás. Principalmente com o avanço da tecnologia. Só que a boa notícia é o quê? Não quero trazer só más notícias aqui. Traz boa. A boa notícia. Qualquer pessoa aprende a vender. Eu não tinha experiência com vendas e eu posso falar, mas você é diferenciado. Cara, eu não tinha nem essa tranquilidade na questão da comunicação. Para aprender a apresentar um trabalho na faculdade era aquele suador, aquele nervosismo. Passava mal ali, dava aquela dor de barriga, sabe? Dava aquele piriri. O ponto é, eu não tô falando só de mim, porque muita gente pode pensar, esse cara é diferenciado. Não, cara, a Tayana tava vendendo brigadeiro no trânsito, cara. Hoje ela tem 2 escolas da WhatsApp. É uma menina que aprendeu a vender. O Ian, que eu dei de exemplo, tem várias histórias e várias pessoas que provam que vendas é técnica. Então você pode aprender. Só que tudo que a gente vai aprender de novo é difícil. Cara, aprender a falar inglês é difícil, cara, no início. Você fica ali, aí você pensa em desistir. Só que quanto mais você vai enfrentando isso, mais natural vai ficando. Por quê, cara? Por que a galera não gosta de vender? Porque não quer a dor da rejeição. Sim. Não tem nada a ver com a venda. Não tem nada a ver com a venda. Com a rejeição. Sabe por quê, cara? Porque o sentimento de rejeição, isso é cientificamente comprovado, ele ativa as mesmas áreas cerebrais que a dor física. Sim. E aí a pessoa quer evitar, porque o nosso comportamento humano é procriação e preservação. Sim. Então, cara, quando você começa a enfrentar isso, como na academia, quando você começa a treinar, começa a doer o corpo, só que depois de um tempo não vai doer mais e você vai evoluindo cada vez mais. Sim. Qualquer pessoa pode aprender. Você que é tímido, você que é fechado, você que é introvertido, vendas é técnica e técnica qualquer pessoa pode aprender. E é obrigatório. Segundo ele aqui, o que ele disse é que se não dominar, a venda vai ficar para trás. Então, ou vai trabalhar para alguém. Ou vai trabalhar que sabe vender. Para alguém. Exatamente. Então, corre que ainda dá tempo. Se chegou aqui e assistiu, dá tempo ainda. Diego, eu quero te agradecer. Brigadão por ter trazido tanto conhecimento. Eu anotei um monte de coisa aqui, ó. Imagino que você também comenta aqui o que chamou tua atenção, o que destravou. E é o que eu falo sempre. Nenhum CNPJ cresce mais do que um CPF. Então, o CPF tem que desbloquear para o CNPJ crescer. Dono bloqueado, dono que não entende, que não avança, a empresa também não avança. Se a galera curtir, a gente marca outro com mais tempo. Já curtiram, eu curti, tenho certeza que eles adoraram. E vamos marcar de novo. Valeu Diego, pelo convite, cara. Obrigado e parabéns pelos teus resultados. Imagino aí a correria com o Flávio Augusto. Participei já de um evento dele, ensinando. Cara, saí de lá com a minha cabeça aí explodindo e aplicando um monte de coisa, tá? Muito bom, cara. Isso é o mais importante. Alder, tu tem um monte de escritório, tu tem um monte de coisa e toda hora eu tô aprendendo coisas e tu é um cara que vale a pena demais seguir. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contribuindo com vocês, compartilhando conhecimento. E a gente aprende muito ensinando também. Muito obrigado. Tenha um bom dia. E você aí que acompanha o nosso podcast, o Poder do Básico Bem Feito. Comenta aqui quem tu gostaria de ouvir agora. Não espere Fórmula Mágica, porque aqui não tem. Obrigado, gente.